Meus amigos, imagina viver em uma época em que a Igreja Católica tinha total influência política e social na Europa. Why are you crying? Agora imagina um homem comum, um monge de uma igreja, dos próprios sistemas da igreja, resolver provocar as práticas que eram pregadas, que eram utilizadas e contrariar as autoridades que pareciam intocáveis. Nós estamos falando de Lutero, mas será que Lutero foi mesmo um herói ou será que ele foi um herege? Por que Lutero foi tão odiado? Por que a história conta, né, esse personagem que desbravou, esse personagem que, de certa forma, revolucionou o que chamamos de protestantismo, né, esse movimento que nós conhecemos hoje? Lutero nasceu em 1483, no Sacro Império Romano Germânico. Esse cara tinha tudo para dar certo. Bom, no início do século XVI, né, determinados pregadores promoviam as indulgências que estavam relacionados à remissão das penas temporárias, né, dos pecados dentro da doutrina católica. Essas indulgências, né, cobrava, exigia, né, um preço dos indivíduos, dos fiéis, para que alcançasse uma determinada salvação, para que se alcançasse um lugar no céu. O problema para Lutero era a forma como isso estava sendo apresentado e praticado. Por quê? Lutero considerava, então, essa ideia de que as pessoas pudessem acreditar que uma questão espiritual pudesse ser resolvida simplesmente por meio de uma contribuição financeira. Então, se eu peco, eu pago. Eu pago um preço. Mas e quem não tem o que pagar? Como adquirir a salvação? Como adquirir a salvação, como adquirir o perdão se eu não tenho dinheiro? Se você é um pobre, se eu sou um pobre, né, se eu não tenho terras, como eu vou conseguir pagar o meu lugar no céu, ou os meus pecados? Então, meus amigos, é nesse contexto, né, em 1517, que Lutero resolveu apresentar 95 teses contrariando, né, a Igreja Católica, contrariando o sistema daquela época. Então, segundo a tradição, elas foram fixadas, né, na porta da igreja, no castelo de Wittenberg, né? E o objetivo inicial de tudo isso era provocar um debate teórico, não era ainda revolucionar, provocar, de certa forma, acabar com tudo, mas levantar mesmo um debate teológico. Mas aconteceu algo que Lutero provavelmente não poderia controlar, né? As ideias se espalharam rapidamente, até porque quando você fala uma coisa dessa, quando você contraria, por exemplo, as indulgências, o dízimo, aquilo que tira das pessoas, de certa forma você vai ter uma revolução, você vai ter muita gente querendo saber sobre isso. Então, quando ele percebeu, né, que revolucionou essas palavras, revolucionou o que ele havia, né, escrito, Lutero não vai defender somente, não vai só contrariar a questão das indulgências, mas ele vai trazer também o estudo da palavra para se entender de forma como a palavra é, como ela deve ser, né? Segundo as escrituras sagradas, a autoridade da fé cristã, né? Como ela deve ser entendida, o que ela está sendo falada de fato, né? Então as escrituras dizem o quê? O que as escrituras estão dizendo e o que as pessoas estão dizendo? Porque veja, a doutrina cristã era determinada pela autoridade papal, né? Nós temos vários concílios de Trento, né? Que reuniam papas, bispos, para discernir ou para discutir questões teológicas acerca do que poderia, do que não poderia, das doutrinas sagradas daquela época, né? Como o batismo, como a Santa Ceia e outras coisas mais. Acontece que em 1520, o Papa Leão X, Papa Leão V, seu burro,
ele vai publicar uma bula, que eu não sei de certa forma se diz assim, mas a bula chamava Exsurge Domini, ou seja, era algo que condenava as proposições atribuídas a Lutério e ameaçando, né, excomungar caso não se retratasse daquilo que ele havia falado. Então, Lutero, na verdade, ele não se recuou com tudo isso que aconteceu. Pior do que isso, Lutero chegou a queimar a bula papal em público. Ele provocou, o cara enlouqueceu de vez, mano. Em 1521 veio a excomunhão de Lutero. Foi excomungado diretamente da Igreja Católica. Mas havia algo ainda acontecendo, algo maior acontecendo. Lutero não estava enfrentando apenas uma autoridade religiosa. Mas ele estava enfrentando o que então? Sua controvérsia havia adquirido lutas, né, consequências políticas maiores do que estava se revolucionando naquela época. Tinha questões políticas envolvidas. Você já ouviu falar, por exemplo, na dieta de Worms? Não sei se é assim que diz, mas o Worms. Vai aparecer para vocês aí. O Worms, a dieta de Worms. Em 1521, Lutero é convidado por essa galera a comparecer à dieta de Worms, onde, diante das autoridades políticas e religiosas, ali ele vai ser confrontado pelos seus escritos, vai ser questionado. E aí, Lutero, você tá louco? Você concorda com tudo isso? Você acredita nisso mesmo? Dá tempo ainda você voltar atrás. Mas tem uma frase muito interessante, muito forte, de alguém convicto do que estava escrevendo, que se popularizou naquela época, que diz: aqui estou, não posso fazer outra coisa. Atribuída a Lutero. Então ele já estava ali, ele não poderia fazer outra coisa a não ser afirmar o que ele de fato defendia, o que ele de fato acreditava. Bom, depois de toda aquela conversa, Lutero, de certa forma, ele não recuou. Ele não recuou, ele continuou, né, acreditando nas suas ideias. Ele foi excomungado, ele foi heretizado, né, considerado um herege da época por causa da sua pregação. Então aí nós teremos o edito, né, que vai declarar por escrito, né, por escrito na prática, que Lutero poderia ser preso por causa disso. Mas tem uma pergunta interessante: como é que Lutero conseguiu sobreviver nesse período com tantas opressões, com tanta força política e religiosa e pressionando a Lutero a todo tempo? É aí que surge um personagem interessante chamado Frederico, o Sábio. Lutero, ele vai ser levado então para o castelo de Wartenburg, né, ou Wartenburg, onde permaneceu protegido ali durante determinado período. Ali ele vai aproveitar para fazer a tradução do Novo Testamento para o alemão, porque não tinha ainda a tradução. Lutero vai aproveitar ali para fazer a tradução para o alemão, para facilitar a leitura, né? Em vez do latim, ele vai traduzir ali para o alemão e facilitar para que a galera tenha o conhecimento e conheça, né, o solos graças, né? Somente pela graças, sola escritura, né? As escrituras somente. Então isso teve consequências enormes, porque a Bíblia passou a circular em uma língua que poderia ser compreendida por uma parcela maior da população e não a um grupo específico.